Mediante tantos avisos que a plataforma totalitária me mandou, não sei se pode a palavra totalitária, eu tenho que inventar uma outra palavrinha para confundir o que estão fazendo com nós, os meros mortais, com essa história de censura e você não poder desfrutar do direito de se expressar a pensamento, porque querem se apropriar do seu pensamento e colocar nele o que eles mesmos estão desenhando para todo mundo ficar na forminha de gelo, pedrinhas iguais. Mas quando a gente está tratando de um orquestrado técnico, que é usado a própria Justiça de Santa Catarina, não tem a ver com exatamente os grandalhões ficar fazendo toda essa febre contra um canal pequenininho, com poucos inscritos. Tem a ver com essas mesmas pessoas de Santa Catarina que não querem saber da gente falar a verdade, que eles querem fazer propaganda do governo no Instagram, no YouTube, nas plataformas de notícias, só criar maravilhas sobre Santa Catarina e soluções reais para o problema. Não, isso não. Aí, a partir do momento que eu venho aqui, mostro a agenda dos politiqueiros baratos, conto história, vamos reduzir em pó o conteúdo monotemático dela. É fácil de reduzir-me a soluções. Por que o Estado não traz as soluções? Não pega esses grupos e faz o que deveria ser feito? E eu trago todas as notícias na íntegra aqui, como eu já tenho prometido. Agora, vir falar de leis de mulheres em Santa Catarina, quando uma mulher é espancada em via pública e ainda vai putinha maconheira na Record dizer que o paizinho dela me espancou, me chutou em via pública porque eu tirei um chinelinho para a filhinha dele. É o que ele foi dizer. Ela foi dizer, foi justificar. Aí o guri aqui de baixo tava me contando, não é porque ela tem um lesco-lesco com o cara da Record. E o que eu tenho a ver se eles têm um lesco-lesco com o cara da Record? Ela foi lá e destruiu-nos perante a mídia. Então a negociata é iminente, é evidente. E como é que o judiciário vai trabalhar e vai relacionar isso com o sequestro planejado de criança que eles estão forjando através do promotor público, que eu tenho denunciado e que eu tenho criticado? Sim, eu estou criticando todas as atitudes e começa com o policialesque da delegacia, que invade uma delegacia por anos de corrupção orquestrada. O passo a passo da Esquenga foi exatamente correr fazer aqueles boletins de ocorrência contra a família, depois causar confusão social, muita confusão social, denunciar a família nas instituições de criança, fazer as instituições de criança, em vez de proteger as crianças e a mãe, proteger as vadias e atacar a família. Depois eles printaram a nossa legítima defesa aqui como ameaçadora. E como tem polícia envolvida na história, atoladinho até por cima do pescoço, eles fazem tudo isso favorável a quem? Eles fazem isso tudo favorável a eles mesmos. Até quando? O canal que está sendo maneirado, que eles já vão silenciar, que é o Magda Franciele Keiber, eu deixei lá bem explicadinho o que a oficial de justiça fez. Eu tenho vídeo da oficial de justiça debaixo das minhas câmeras demonstrando quais seriam as audiências que eu teria por videoconferência.
e chegou até o meu celular um link. Que eu disse, manda tudo para o número, que a gente já tem um só número, que é para não fazer confusão. Então, seja para mim, seja para o Rê, manda naquele número, que depois nós resolvemos aqui. E aí veio apenas um link. Se era tantos papéis, mediante aquela conversa que veio até uma avaliadora e que a Chechete já desceu deslumbrante para ver se eu estava pegando os papéis, para saber o que estava acontecendo, para circular, para impor um eu tô vendo, um lesco-lesco, que nem agora que eles estão manipulando meus vídeos e fazendo circular por aí, inclusive na cara das minhas crianças. Tirando de contexto, certamente, se aproveitando que a plataforma me limitou, que certamente o conteúdo que eu estou abraçando, que eu estou falando, são conteúdos que atingem esse totalitarismo desenfreado, e eles estão tentando aplicar-me um desacato. Há um policialês que só me prejudicou, que me difamou, que destruiu o meu trabalho, que praticamente destruiu a cura do Renato, que eu tive que ser muito, 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 muito mais poderosa para ele não sucumbir em todos esses momentos de injustiça, de imprudência da própria Polícia Civil. E eles estão fomentando, eles continuam fomentando. Como que eu posso difamar ou fazer qualquer coisa chamada desacato à autoridade se em nenhum momento eu estive mediante falas, conversa com esse dito cujo? Para ver que é do grupo Stalking, para ver que existe uma perseguição, existe um conluio. Tudo isso que eu tenho denunciado existe. Existe na realidade. Mas a plataforma gigantona lá internacional não quer que isso venha à tona. Porque eles querem trabalhar todo mundo bonitinho. Beijinho, beijinho e pau, pau. Protegendo quem? Os legítimos detratores da lei e da ordem. É isso que eles querem. Santa Catarina está muito longe de ter limpeza nas instituições. Não que não tenham pessoas boas, inclusive eu acredito que tenham profissionais que gostariam muito que o efeito, exatamente o efeito do que eu estou falando, tivesse algum efeito. Dos 13 crimes que o policialesque cometeu, eu vou só dizer o pior deles. O pior deles foi coagir a sociedade ao ponto de colocarem naquele dia das discussões da cerca, a arma dentro da minha lanche. Nem foi me difamar, porque ele vinha aqui na Praia Seca falar para uns parentes ignorantes coisas da minha vida usando o distintivo. Isso a gente resolve no chinelinho mesmo, e eu não tive a oportunidade de estar cara a crachá com ele. Como eu avisei para as avaliadoras que vieram na minha casa que ele não botasse mais os pés aqui porque ia ser dessa maneira. Tanto que ele não botou mais, só quando eu não estava em casa. Essa gente acha mesmo que eles têm alguma autonomia sobre a individualidade das pessoas? Será que ele se liga que a delegacia e a escola ficavam a metros uma da outra e o que acontecia, o que acontece, o que deve estar horrível em frente àquela escola? Mediante os olhos das autoridades. E ninguém tá nem aí com isso, porque a modinha é ser usuário. A modinha é ser usuário. E nós somos muito cafonas para Florianópolis, porque a gente não é usuário, né? Daí tem que chamar de louca.
Aí vem o Ministério Público, cara crachá comigo, pedir atestado de sanidade mental só depois dos senhores. Depois dos senhores me apresentar seus atestados mentais para estarem disseminando a agenda totalitária, aí eu paro de dar carteiraço em vocês, que eu vou entender que vocês são loucos, verdadeiros loucos. Cabrinha internacional, lá dentro da instituição que é nossa, que é catarinense. Daí eu vou, linda, desistir do carteiraço, entender, mas vocês vão declarar com a boquinha de vocês. E não pelas entrelinhas das atuações da seita judiciária, corruptos. E as pessoas têm que engolir isso, porque não vamos engolir. Zagalo já dizia, como é que dizia Zagalo? Vão ter que me engolir. Eu fiz aula VIP com Zagalo. Fiz aula VIP com Zagalo. Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Para todo sempre. Nós ainda estamos no Brasil, e em Santa Catarina. Mediante todos os ataques terroríficos que eu tenho demonstrado em vídeos, usando meu nome pessoal nos meus canais de YouTube, meus canais que eram do meu salão, que já depois de todo esse ostracismo não foi mais possível seguir com o meu trabalho, e quase que o Renato despenca, ainda que tiveram homens com bagas, e ele não despencou totalmente, porque ele continuou pegando serviço de homens com bagas. Veja bem, não é fracassado. Fracassado se une com fracassado. O que é fracassado? Moralmente. Muita gente fracassada moralmente vai se unir com essa delinquência. Tanto que o Fabrício já deu emprego para o desempregado e drogado Xará, para tentar limpar a barra do querido drogadinho oportunista que incomodava minhas crianças, protegido pela Nailde. Mas nesses detalhes tão sórdidos, o Ministério Público não está preocupado ou interessado. Ele está interessado se as minhas crianças estão sendo expostas à escola. Se elas estiverem sendo expostas à escola do outro conluio politiqueiro, eu vou ser ouvida, senão eu vou ser destroçada. É nisso que eles estão falando. Mas, como diz a Agenda Multicores Internacional, hoje em dia tem acesso à educação livre e de graça para todo mundo. Então, não há necessidade de frequentar esses antros catarinenses que não estão garantidos. Porque lá dentro está quem? Bons e maus. Filhos de drogados, que fazem bullying, que perseguem as crianças, que não tem mais convivência com essas pessoas. Não é possível mais resgatar nada com esse tipo de elemento, que durante 5 anos faz perseguição, ostracismo. Quando não está perseguindo, está ostracizando. Quando não está perseguindo, está ostracizando. Quando não está perseguindo, está ostracizando. E só faz isso quando o policialês, que eu tenho demonstrado, dá apoio. Porque se não der apoio, já fica tudo resolvido rapidinho. Então, para esse canal novo, eu acho que fica uma boa abertura hoje. As pessoas que seguem pelo meu nome na plataforma já vai se inteirando dos assuntos. Chegou um momento que a gente estava sendo tão acuados e tantas promessas de tantas coisas, e sabendo que a delegacia não estava trabalhando em favorável à família em nenhum momento, porque aquela parte que eu demonstro nos vídeos, em vários vídeos, né, eu demonstro todas as denúncias, que nunca teve uma audiência, nunca teve nada, tá tudo aqui, ó, contra esses elementos que depois corriam na delegacia.
Tenho aqui o Valcir Manuel Pereira, né, que me ameaçou de morte, bebia, fazia todas aquelas coisas, depois seguiu o Geni Fernandes fazendo a mesma coisa, e nada acontece para essas pessoas. É incrível como que o Ministério Público pode ser tão insensato. E nós estamos num momento que todo o material que a família tem para oferecer, e que já ofereceu, inclusive através do juizado infantil, que já oferecemos, denúncias contundentes de que não fomos ouvidos em nenhum dos momentos, provando exclusivamente a inadimplência do Estado, a corrupção, o desastre, a omissão. Não ter concedido o direito de nenhuma audiência, nem conciliatória com todas essas causas, prova que a delegacia usou a autonomia que lhe foi concedida naquele ano de 2020 para fazer corrupção. E agora esse mesmo dono do setor de inteligência quer amputar para a mãe de família o desacato à autoridade. Porque é o que restou, ele não tem mais o que inventar sobre a mãe de família. Ele destruiu Ele veio na comunidade, usou o distintivo, provocou todas essas confusões. Todas essas confusões foram provocadas por ele, avalizadas por ele. Porque o que essas malucas fazem? Elas correm para a DP. E se lá na DP tiver um bom trabalho, pronto, acabou. Resolve, respeita. Mas quando o cara com o distintivo ele não respeita a mãe de família, não adianta. Se ele não respeita o pai de família, a mãe de família, ele não vai respeitar os filhos, ele não vai respeitar ninguém. Eu posso vir aqui, pintar o nariz de palhaço, fazer chuquinha, não adianta. Ele vai prosseguir o que ele fez nos anos anteriores. E como eu tenho investigado, as reclamações são inúmeras, de diversas idades, de pessoas diferenciadas, principalmente pessoas de acima de 80 anos, que já têm uma consciência um pouco mais... Uma consciência da onde que começou a bagunça pregada por essas universidades. A gente vai finalizar essa primeira parte, beijinho, beijinho, pau, pau. Eu vou compartilhar lá na minha página, porque agora vamos ver até quando que a plataforma nos absorve aí. Que é importante que eu não perca aqueles outros canais. Elas vão lá, elas entram lá para denunciar o canal, para fazer tudo isso. E aí a espionagem da inteligência não tem como acessar. A perseguição, os grupos que elas fazem para destruir o trabalho do pai de família. Aí o sistema de Israel, o sistema da UFES, que nenhum está funcionando. Beijinho, beijinho, pau, pau.